Bem, meus amados irmãos, temos mais uma obra que a espiritualidade providenciou. Isto aconteceu, meus irmãos, há 29 anos atrás. Como eu já falei para vocês, que eu já fui a Uberaba 6 vezes visitar o Chico Xavier. E a primeira vez que eu estive em Uberaba, eu tive uma intuição a procurar essa igreja, Santa Teresinha. Ela fica a algumas quadras do Hotel Nacional, onde sempre eu me hospedei. E, para minha surpresa, meus irmãos, eu encontrei nessa igreja algo muito importante que vou trazer para o conhecimento de todos vocês. Aqui estou, em pé de braços abertos, e ao fundo tem o seu lar, funcionário dessa igreja, né, varrendo o pátio. Isso pela parte da manhã, meus irmãos. Muito lindo esse refúgio, meus irmãos. E aqui nós encontramos uma paz. Eu encontrei essa paz aqui. Eu não sabia quem teria me conduzido a procurar essa igreja. Não sabia quem. Porque a presença desse espírito, vocês estão vendo aqui, de Virginia Centurione, só vem acontecendo diretamente há 10 anos atrás. Mas antes ela já vinha me influenciando, só que eu não sabia quem, qual espírito. Essa jovem aqui é minha mulher espiritual. Eu me casei com ela nessa idade aqui. Ela tinha 15 anos na cidade de Gênova. Tá vendo? Ela é a minha mentora espiritual. Então foi ela que me conduziu a essa igreja, meus irmãos. Vamos caminhando. No pátio dessa igreja, meus irmãos, temos essa santa, a mãe de Jesus. Isso aqui já foi no outro dia que eu procurei, fui fazer nova visita, né? Saudade. E aí eu levei comigo esse livro. Justiça Divina. Psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, que é o senador romano. Aqui vocês estão vendo esse livro. Esse livro aqui, meus irmãos, tem 29 anos. Esse livro que vocês estão vendo aqui.
E aí, meus irmãos, eu tirei essa foto com esse livro nas mãos. Vocês estão vendo aqui? Justiça Divina. Na minha mão direita. Em seguida, quero apresentar a vocês esse senhor, o Frei Eugênio Maria de Génova. É o nome desse senhor aqui. É um capuchinho ele. Aqui está marcando a data, olha, dia 5 de fevereiro de 1989. Vocês vejam bem quantos anos fazem. São 29 anos. Está aqui a data. Quem for na igreja sempre terá sempre esse cartão. Então esse senhor aqui, meus irmãos, na época, ele quem tomava conta dessa igreja, Santa Teresinha. E ele é da cidade de Gênova, da Itália. Não é interessante? E Virgínia Centurione, essa jovem, também é da cidade de Gênova. Foi na cidade de Gênova que eu me casei com ela, em Roma. Isso há 400 anos atrás. Eu sou o Gaspar Grimaldi Bracelli. O espírito é o mesmo. Só que nessa encarnação, meu nome é João Batista Pereira de Moraes. Como também tive outra encarnação, como o Edvard John Smith, capitão do navio Titanic. Eu também fui ele. E tem as provas, está na internet e tem em nossas mãos. Então é esse espírito que me acompanha. Então foi ela que me conduziu. Como eu não estava em condições ainda de receber diretamente as mensagens de Virgínia, porque a psicografia veio acontecer agora, há 10 anos para cá. Então tá aqui, meus irmãos. Quando eu entrei na igreja, eu encontrei esse testemunho. Preste bem atenção nessa foto, meus irmãos, que eu vou apresentar a vocês. Ele morreu, o capuchinho morreu, e puseram ele aqui nessa catacumba. E o mármore, esse aqui é o mármore. Com o tempo, quem for nessa igreja, vocês vão encontrar aqui. Com o tempo, o mármore começou a desenhar a face do querido irmão Frei Eugênio Maria de Génova. Vocês podem olhar aqui, meus irmãos, que aqui tem um rosto do Senhor deitado. Olha, eu vou dar um close. Preste bem atenção, meus irmãos. Está aqui essa prova, esse testemunho da imortalidade da alma. Vocês estão vendo aí, meus irmãos? Estou dando um tempo. Vejam bem vocês. Aí tiraram, com o tempo tiraram os restos mortais e puseram lá no cemitério. Porque naquele tempo se enterrava nas igrejas, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Hoje não, mas naquele tempo sim. Mas aí levaram os restos para o cemitério lá de Uberaba. Depois de alguns anos trouxeram novamente e puseram na mesma cova, no mesmo túmulo. E puseram outro mármore, sem nada. Depois de um certo tempo, meus irmãos, foi se formando novamente, pela mão divina, o rosto do padre Frei Eugênio Maria de Génova. Então isso me chamou muito a atenção.
Quem for a Uberaba, se puder ir à Igreja Santa Terezinha, vocês vão ver, vão constatar o que eu estou falando aqui para vocês. Fica em Uberaba, Belo Horizonte. Então, meus irmãos, vejam bem vocês. De lá, porque sempre quando eu ia a Uberaba, eu sempre visitava também o Fogo Selvagem. Isso aqui mesmo, é um hospital, Fogo Selvagem. Fica em Uberaba também. Lá na Abadia. O bairro é Abadia. E aqui, meus irmãos, eu sempre visitava esse hospital e procurei fazer amizade com essa senhora aqui, a irmã Aparecida. Foi ela quem construiu esse hospital, pedindo a um e a outro, porque no início ela me falou que ela saía pela cidade, colhendo aquelas pessoas, levando para casa aquelas pessoas que dormiam nas calçadas, nas praças. E aí ela teve uma intuição divina de pedir um terreno, uma doação ao prefeito da cidade. Ele lhe concedeu esse terreno e ela, com muito sacrifício, ela foi erguendo as paredes e construiu esse hospital para albergar as pessoas necessitadas, principalmente os doentes do fogo selvagem. E uma dessas visitas que eu fiz, eu encontrei essa jovem senhora, essa libanense, que procurou fazer amizade comigo. E aí ela perguntou onde eu estava. Eu falei que eu estava lá no hotel pertinho da rodoviária nacional, no Hotel Nacional. E ela perguntou se poderia me acompanhar e se eu iria ao Chico Xavier à noite. Isso foi à tarde já, viu, meus irmãos? Eu disse que sim, ia visitar o Chico. E ela me ofertou, meus irmãos, comprou um livro para mim, porque lá tem uma livrariazinha. Isso aqui é o Hotel Nacional, viu, meus irmãos? Eu ficava sempre no primeiro andar, e aqui eu ficava olhando essa paisagem muito linda. Na frente do Hotel Nacional, o dono é seu João do Hotel Nacional. E aí essa praça muito linda, os pássaros, interessante, viu, meus irmãos, que os pássaros, eles caminham, não tem medo, eles caminham nos bancos, nas calçadas, só vocês vendo, é uns pássaros grandes, eu só não sei o nome deles. E ao lado fica a rodoviária, né? E aí, meus irmãos, do Hotel Nacional para a Casa da Prece, dá uma base de uns 20 minutos a 25 minutos, caminhando. E lá, meus irmãos, essa senhora, que vocês já viram, essa senhora aqui, ela é do Líbano, libanense, mora aqui em São Paulo, ela me falou. É espírita e ela, uma vez por semana, ela sai com a Kombi, ela e os companheiros, leva sopa e pão para alimentar aqueles que estão debaixo dos viadutos. E marquises também. E ela me comprou, meus irmãos, esse livro aqui, Jesus no Lar, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Está aqui você, meu irmão. E eu me perguntei, meu Deus, por que ela me ofertou esse livro?
e escolheu para mim essa lição, meus irmãos. Tá aqui, eu vou abrir para vocês. Aqui, ó. Quem comprou esse livro, eu não sei. Vocês vão encontrar auxílio mútuo. Vocês estão vendo aqui? O auxílio mútuo pelo espírito Neio Lúcio, através das mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ela me ofertou esse livro, meus irmãos, comprou esse livro para mim e só colocou somente esse nome aqui, João Batista. Vocês estão vendo aqui, João Batista, na ponta do meu dedo, João Batista Moraes. E não botou a sua assinatura. Mas vejam bem, meus irmãos, depois eu fui informado por Virginia Centurione que esse livro que eu recebi daquela desconhecida foi incentivado por ela, por Virginia Centurione. Eu não sabia por quê, mas foi Dona Virginia quem incentivou, intuiu ela comprar esse livro e me doar e escolher essa lição do bom samaritano. Por quê? Eu vou procurar ler para vocês. A minha vista, eu já falei para vocês que a minha vista é curta. E eu sinto às vezes dificuldade, meus irmãos, mas eu vou procurar ler essa mensagem. Que Deus nos ajude. Vou aproximar mais o papel, um pouco, e vou ler para nós. Meu Deus, me ajude. Está aqui, meus irmãos. Auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio. Quando as discussões em derredor se esfraqueceram, comentou muito simples. Quer dizer, Jesus comentou muito simples. Em zonas montanhosas, através de regiões desertas, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a se defendesse quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou, irritado, não perderei tempo, agora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou, amigo, salvemos o pequenino, é o nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro, endurecido, sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade, precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minuto.
e avançou para diante em largas passadas. O viajou de bom sentimento, contudo inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito. E aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobressando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado, sem vida, no desvão do caminho alagado, seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado. Sem recurso com que pudesse fazer face a face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se inderne de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil. A outrem conseguiram triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos humildes das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquente e exata testemunha de um homem perante ao Pai Supremo são as suas próprias obras. Aquele que amparamos constitui nosso sustentáculo. Coração que socorremos converte-se-á agora ou mais tarde em recurso ao nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um árdeno, vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio mútuo. Ajudando, seremos ajudados, dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, meus irmãos, depois desse tempo todo que passou, que correu, eu recebi, já falei para vocês em outra reportagem, deste caso muito interessante que eu estou aqui apresentando a vocês. Do lado direito, o Edvard John Smith, e do lado esquerdo, meu rosto. A Virginia, uns 3 anos atrás, ela me deu uma revelação, essa moça aqui me trouxe uma revelação, que eu fui o Edvard John Smith. Está no disco, quem quiser, está na pasta, vocês vão lá na pasta que vocês vão encontrar. Se tem alguma coisa a ver com este caso aqui, meus irmãos, olha, isso aqui foi quando o Titanic afundou, lá no Atlântico Norte, nessa noite frígida.
Segundo esse cidadão, Júnior deu uma entrevista, faltando alguns minutos para o navio afundar. Ele presenciou uma cena muito linda. O capitão, ele falou, deu uma entrevista, que o capitão saiu da cabine e pegou uma criança que estava só naquela noite e levou a esse bote flexível. Alguns preocupados no resgate, mas ele sempre preocupado, olha aqui na ponta do meu dedo, em salvar essa criança. Então é muita coincidência Virgínia ter incentivado aquela senhora a me dar o livro Jesus no Lar, auxílio mútuo, porque naquela noite eram dois amigos que caminhavam e encontraram aquela criança semi-morta, né? Estava com vida. E um foi embora, mas o outro, mesmo com dificuldades, salvou aquela criança. Então, depois de 29 anos, a Virgínia me revela isso aqui. Isso está na internet, meus irmãos. E muitos, esse capitão aqui, esse senhor aqui que trabalhava na cabine, telégrafo, deu uma entrevista e muitos pensaram que ele estava com heresia, com mentira, mas não, ele estava falando a verdade. O capitão, ele não afundou com o navio. Eu sou descendente de português, meus irmãos. E meus bisavós vieram de lá. A minha bisavó era Joaquina, chamava ela de Quina. E vieram para o Brasil e tinha duas irmãs, Raminha e Vina. Vina nasceu em 1909 e a irmãzinha dela em 1910. Vina nasceu em 1909, em 26 ela tinha 17 anos e a minha mãe nasceu em 27. Os meus familiares tinham alguns parentes que moravam no Cais de Cabedelo, encostado ao Cais de Cabedelo, aqui em João Pessoa. Naquele tempo as pessoas iam de trem. Eu me recordo que tinha uns parentes da minha família, dos meus avós lá em Cabedelo. Então, meus irmãos, a minha mãe algumas vezes me contou que tinha um marinheiro que de tempos em tempos ia lá em casa, levava peixe com limão, tinha os olhos azuis e falava estrangeiro. Depois esse cidadão não apareceu mais. Entendeu, meus irmãos? Minha mãe se casou-se com João Dias de Moraes e teve 2 filhos, o Carlos e a minha pessoa. Eu vou completar 64 anos. O meu irmão, ele é mais velho do que eu, 3 anos e poucos meses. Um dia desse eu me encontrei com ele e fiz uma pergunta a ele, que fazia 10 anos que eu não via meu irmão. E eu perguntei: Carlos, diz quem é a nossa avó? E ele me respondeu: Vina. E eu perguntei: quem foi que te falou isso? E ele me respondeu: só que eu nunca lhe contei. Então era um segredo que tinha guardado. Entendeu, meus irmãos? E que foi revelado pela querida Virgínia. E ele, meu irmão mais velho do que eu, escutava as histórias lá em casa e nunca me contou. Porque a minha mãe parecia com a minha tia Vina, que é minha avó, e não com a irmã dela, que era Raminha. Vina teve a minha mãe e deu para a irmã criar como fosse filha. A verdade é essa, eu quero deixar aqui claramente para vocês. Porque no primeiro disco eu não coloquei, mas estou colocando agora. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, muita paz.